Alguém te avisou que você ia acordar um dia em casa com crianças e mal ia saber se apresentar para elas? Senhoras e senhoras. 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 Senhoras e senhoras, mais uma roda. Estamos abrindo aqui mais uma roda do podcast do Somos Madrastas. Eu, Ivan Martins, a dona de tudo. E você está convidada para entrar nessa roda. Lembrando que se você está ouvindo esse episódio treinando, na academia, caminhando, lutando, nadando... Não, nadando não. Ainda Você não. ganha 7 pontos. E a gente tá procurando patrocinadores que queiram trocar esses pontos por, né, coisas, sei lá. Imagina, alô Mustela, nota nós. Eu fui embaixadora da Mustela um tempo, foi tão legal. É, eu sei. Então é isso, a roda tá aberta. A pergunta é? Quando que a mulher se torna madrasta, Mari? Ai, gente. Quando ela chega, depois de quantos encontros ou quando 2,5, né? O povo, eu acho que quando abre caixinha, eles gostam assim. Como lidar com. Aliás, vamos falar sobre isso? Como lidar com. Deixa eu fazer um parênteses antes do quando você se torna madrasta. A gente precisa lidar. O que é lidar? Lidar, se você for olhar para a definição do verbo, significa resolver uma coisa. Você, quando olha para uma coisa, você precisa primeiro saber se ela é um problema e depois saber se ela é um problema seu. importante. Antes de saber se é um problema e é seu, você não precisa lidar. Então, tem algumas coisas que você vai olhar e vai dizer assim: ah, não preciso lidar. E aí você pega o seu tênis e vai pra Velocity. Pronto. Mais uma pergunta sobre o lidar. Hum. Porque aí eu sou aqui a Ah. voz Desafio. das nossas madrastas. E assim, Mari, se a gente não lidar, lá no futuro esse negócio não vai dar ruim? Não sabemos. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu tenho um exemplo do meu enteado mais velho, o Augusto. Ele sempre gostou muito de comer doce. E era muito doce. Era Olha. tipo assim, uma vez a gente fez brownie e quando a gente voltou ele tinha comido quase todo o brownie, assim. E eu era muito freak, meu Deus, não pode! E a louca do doce, controlando o doce, surtando no doce. E assim, foi um período que ele teve isso. Hoje em dia ele é um adulto de 22 anos, se formou na faculdade, na USP, tipo, entrou numa universidade pública, mega estudioso, se formou, entrou no mestrado, super irmão, cuida dos Mas ele come irmãos, doce? leva na escola, busca na escola, sabe assim, tipo, e tem uma relação ok com doce, sabe? Eu olho e falo assim, eu poderia ter surtado muito menos. Então, assim, esse suposto fantasma do futuro, será? Eu não sei. É uma coisa que me atormenta, tá? Então, tudo bem, atormenta, mas talvez eu tenha um privilégio aqui, que eu tô há 12 anos fazendo isso. E Meio que eu você vem venho do do futuro. futuro. Você veio do futuro pra falar com a E gente. eu venho do futuro. E assim, algumas coisas a gente teve que pegar mais pesado mesmo, mas não foram muitas. E tudo que parecia um problema enorme, na verdade, se tornou uma grande, como diria a alma imoral, uma grandíssima oferenda ao nada. Então, assim, aliás, essa peça é maravilhosa, baseada no livro Alma e Moral, que tem uma frase dela que ela fala assim: quantos dos nossos esforços acabam se tornando grandíssimas oferendas ao nada, né? Então você tá, assim, apurrinhando seu marido agora, ou a sua esposa, se você é uma madrasta casada com uma mulher, porque a criança come muito doce e talvez. Será que precisa tanto assim? Ai, mas a criança. Então, assim, a criança só come doce? Ela toma café da manhã, almoço, janta e é doce. Tudo é doce. Tá, eu acho que a gente tem um problema. Sim. Ou uma grande seletividade alimentar, que a criança tá com algum sintoma, ou ela tem alguma consequência. Mas eu não sei. Talvez alguns fantasmas do futuro são só projeções e a gente E, tá. e isso tem a ver um pouco com o purpério da madrasta que a gente tá falando aqui, né? Essa coisa que também, e aí fazendo, né, analogia aí ao termo, na verdade, tem
essa loucura quando você se torna mãe ali também, que você tá nessa loucura de, ai meu Deus, tem que fazer tudo perfeito e tudo mais. Então eu acho que também tem uma analogia aí desse momento. Sim. Acho que tem fases da madrasta, né? Como a gente tava falando, eu tô no comecinho, e aí pra quem não escutou o primeiro episódio, por favor, volte 2 casas e escute, porque aí você vai entender a nossa conversa. Então, tem um momento também, né? Mas eu queria muito saber a sua opinião de quando a gente se torna madrasta. Tá. Eu acho que a gente se torna madrasta quando o nosso nível de convivência com as crianças é rotina. Então, quando você participa da rotina das crianças, pra mim você é madrasta. Se você namora há 7 anos, mas você não tem nenhuma participação da rotina, também pode ser que você seja madrasta, mas eu acho que você é mais namorada do pai. Uhum. Pra mim, madrasta é quem tem um vínculo parental ali, né, de rotina. Um vínculo de família. Madrasta é família, inclusive, esse é um belo debate pra gente ter um dia. Uhum. Se madrasta é família ou não, eu acho que é. Mas esse é outro debate. Então, assim, a gente se torna madrasta quando a gente participa, a gente tá ali, né? E aí, o quanto eu devo fazer ou não? O quanto é responsabilidade minha ou não? O quanto. Eu lembro a primeira vez que eu fiquei sozinha com os meninos. Enfim, isso foi 2015. Então, faz 11 anos. E eu lembro que o Rodrigo falou: Ó, eu vou chegar mais tarde. Tu fica com eles? Aí eu falei: Fico. E assim, eu já tinha cuidado de filho, de amigo, e sempre, por acaso, foi menina. Então, o Augusto. Daí eu falei: O que eu faço com eles? Aí o Rodrigo falou: Banho. Eles vão voltar da escola, banho e comida. E aí eu falei: O que eles comem? E daí o Rodrigo falou assim: Mari, eles sabem falar, pergunta pra eles. Eu fiquei rindo muito. Mas eu lembro que o Vicente tinha 6 anos. Imagina, eu fui botar ele no banho. E ele tirou a roupa e eu fiquei chocada. Porque tinha um pinto. E eu nunca tinha lavado um pinto. Porque eu só dava banho em menina. E aí eu olhei pra ele e falei: Então, esse treco aí que tá balançando aí é problema teu, lava aí. Vou lavar tua cabeça, teu sovaco, teus pés. Lida aí com esse negócio, né? Muito bom. Imagina, 6 anos a criança. Eu lembro da cena, assim, de tipo, ele tem um pinto! Eu nunca tinha visto uma criança, um menino pelado. Era sempre Ai. menina que eu cuidava. E eu tenho irmã também, né? Eu, minha mãe e minha irmã. Então eu cresci com a minha irmã pequena, não com um Menino. pinto. E aí eu lembro de tipo assim, caraca, então eu sou madrasta mesmo. Então eu tenho que botar no banho, eu tenho que dar jantar, eu tenho que mandar fazer a lição, eu tenho que, enfim, botar na cama, escovar dente. Então, Mas eu acho que o vínculo é o que faz a gente ser madrasta mesmo, assim, é fazer parte desse núcleo familiar. madrasta tem que fazer tudo isso, Mari? Nossa, mas ela veio, pelo amor de Deus, né? Não, curiosidade verdadeira. Cara, como é que eu te respondo isso? Mãe tem que fazer tudo isso? O que mãe tem que fazer? É. Que Se não tiver outra pessoa pra fazer, tem que. a mãe É a madrasta também. é madrasta também. Ou você vai deixar a criança lá suja, com fome, porque não é problema seu. Então, Porque eu tem, acho. Vai. tem a ver com uma Acho discussão que tu que tinha que me responder. Tem a ver- Devolva a bola. Vamos trazer uma bolinha? Tá com Não, batata vou quente, jogar- uma batata. Vou tirar pra cima. Essa aqui a gente deixa pro público responder. Então, você, senhora, o que você acha? Madrasta tem que fazer? Você, daí do outro lado. Mas sabe por quê? Eu acho que tem a ver, e aí é uma discussão que entra em outros temas que a gente vai querer muito falar, que é, cara, cuidar de uma criança não tem a ver com você ser mãe, pai, tio, periquito, papagaio. Tem a ver com cuidar da criança, né? A criança é uma criança e quem está em volta, cuidando, um adulto responsável por aquilo, você fala muito disso, é responsável por cuidar daquela criança naquele momento. Então, aí vem todo esse peso na madrasta, na mãe, que a gente já Sim, sabe de onde sim. vem, mas eu acho que é um pouco disso. Se
não tem alguém para fazer, você tá ali cuidando daquela criança, se não fosse seu enteado, fosse outra criança, você não faria? Não, então eu vou te responder direito agora. Assim, sem zoeira. Eu acho que se você tomou a decisão de casar com uma pessoa que tem filhos, você se torna um adulto de referência naquela casa. Então, a minha resposta principal é sim, tem que fazer. A divisão das tarefas na casa, tem que ser combinada de acordo com a disponibilidade dos adultos, né? E tem que chegar perto de algum equilíbrio, né? Então, assim, o Rodrigo, eu nunca fui no dentista dos meus filhos. Nunca. Eu nunca marquei, eu nunca levei, eu nunca fui. Eu só conheço porque era a minha dentista que me atendia. Antes de eu ter uma dentista madrasta, porque agora eu só. Tudo que é serviço eu faço com madrasta. É, Então, assim, eu não sei. Eu não sei quem é a dentista. Eu não levo, eu não sei. Eu só fico sabendo um dia antes que vai ter. Uhum. E eu amo isso. E eles são os meus filhos. Da minha barriga. Mas, bom, tem outras áreas da vida deles Que é que você. sou eu. Então, eu acho que os adultos parentais da casa, eles sim têm responsabilidade. Juntos. Tá? Com as crianças pequenas, a rotina é a melhor forma de criar vínculo. Eu acho que quem. Quando a gente, isso eu falo por experiência com os meus filhos também. Quando a gente consegue usar assim, estar presente na rotina e usar a rotina como forma de vínculo, é muito legal. Então, muitas vezes a gente está muito preocupado em ser aceito e amado e ser validado, e a gente não olha, por exemplo, a hora do banho de um bebê, a hora de botar um bebê para dormir, a hora de contar uma história para uma criança dormir, a hora da comida, a hora de cozinhar. Todos esses momentos da rotina, né? O cozinhar, o comer, o banho, a noite, os jogos, as brincadeiras, os filmes. Esses momentos, quando bem feitos e esticados, que eu falava muito isso quando os meus eram bem menores, assim, de esticar o tempo das coisas básicas da rotina, aí é onde a gente cria vínculo. Então, assim, a minha opinião é se a madrasta e o padrasto podem estar presentes nesses momentos de rotina, é aí que a gente cria vínculo. Então, eu acredito que sim. Eu acho, a minha visão é sim, eu fiz pelos meus, até quando foi necessário. Depois eu lembro, assim, eu lembro deles chegarem um pouco mais velhos. Essa foi uma grande treta que eu tive com o Rodrigo, assim. Eu tinha um sonho do jantar, assim. Eu queria muito que a gente jantasse juntos e tal. E aí o Rodrigo falou, mas que é muito difícil. E tomara que ele não escute esse episódio. Porque a gente tá cansado e eu não quero cozinhar e não sei o quê. E era só eu. E aí eu cozinhava, daí os meninos ficavam reclamando que eles tinham que lavar uma panela. Aí um dia eu falei assim, ninguém quer jantar junto? Não, porque a gente esquenta o que tem, cada um come no seu canto. Eu falei, tá bom, então tá. Parei de cozinhar de noite. Nossa, eu ia te fazer essa pergunta exatamente agora. O sistema não quer, O sistema, exato. por que eu vou insistir? Era o meu sonho. Então, assim, eu mato meu sonho. Ontem, às 7h10, eu fui fazer yoga restaurativa. Mas é que entra. Deixa eu voltar aqui pro tema, Vai, porque eu já volta. estava indo para outro tema. Tem isso também, né? A minha enteada, ela tem cabelo cacheado. E aí, nossa, que sonho realizado. Meu sonho é ser mãe de menina de cabelo cacheado. Porque eu quero devolver para a sociedade uma coisa que eu não tive, que é o amor ao meu cabelo desde pequeno, né? Então, meu cabelo, né, eu fiz transição, eu fazia progressiva, eu era lisíssima, sofri Quantos anos tu tem muito. mesmo? 38. É, da nossa geração, o cabelo liso, né? E aí sofri muito, enfim, aí fiz a transição, aprendi a amar meu cabelo e eu quero devolver isso para a sociedade, né? Então, quando chegou a minha enteada com o cabelo cacheado, eu falei, nossa, é agora, né? Tem oportunidade.
E eu percebo que muitas vezes ela não quer que eu cuide do cabelo dela. E aí, N coisas que podem estar acontecendo ou não, pra ela não querer. Mas sabe que isso pode acontecer com a tua filha também, né? Sim, sim, mas não vou deixar. Brincadeira. Escreve aí, É. a gente se fala daqui a uns anos. Brincadeira, mas sim, entendo, mas e até pela idade dela, ela, às vezes ela mesma quer fazer, ela mesma quer cuidar. Ela tem 12? Não, tá, vai fazer 10. 10. E aí, inclusive sexta-feira. Você tá ouvindo, é dia 22 de maio. Ela faz Que não, aniversário 22 de maio. 22 de maio. O que eu tô trazendo isso? Porque teve um momento que isso doeu muito, como rejeição, que aí também cada um tem a sua feridinha que tem que cuidar, né? Mas eu cheguei, né, numa conversa com ela e falei: tá tudo bem você não querer que eu faça. Porque o pai, às vezes, falava: você pode cuidar? Mas ele falava comigo. E aí hoje a gente tem um acordo de tipo: quem decide quem vai fazer o cabelo dela é ela. Uhum. Ela vai escolher se sou eu, se é você ou se é ela sozinha. Isso é um portal aberto, né? Porque a criança também, não, às vezes, não tem essa. Eu posso escolher, né? Uhum. Não, lá em casa ela pode escolher. Então a gente saiu um pouco desse lugar. E aí eu entro numa outra pergunta para você, que é: qual que é a diferença de criar vínculo ou performar vínculo, né? Porque e nesse lugar do cabelo, muitas vezes eu tava ali performando um vínculo, porque ela não queria, tava na cara dela que ela não queria que eu mexesse no cabelo dela. Não, ou tu tava também lambendo a tua ferida, né? Porque É, quando tu me fala assim, eu quero ter uma filha menina pra devolver pra sociedade o que eu não tive. Não é um bom motivo pra ter uma filha menina. Esse não é um bom motivo. Porque ela vai vir, e eu tô te falando porque eu tenho uma menina, tá? E ela é o motivo da minha. Assim, as minhas maiores crises na minha vida foram a minha filha. Porque. vai Exatamente. pegar ali. É onde ela vai te pegar. É. Então, assim. Acho que, amor, vamos pro menino, então. Vai. Não, vamos ver. Vamos ver. Não, brincadeira, que é uma Mas, não, discussão que a mas gente é tem, isso, né? mas é isso, assim. Se você me fala que você quer ter uma filha porque tem uma mistura da sua história ali, e a gente faz isso. Eu fui uma madrasta pra reparar coisas da minha infância também. Quando eu me vejo madrasta, a minha infância também vem à tona. E eu também acabo indo para lugares que eu quero ser ou parecer ser, ou tentar ser uma coisa para curar as minhas feridas. A parentalidade, ela é uma tormenta, ela é uma tempestade. E ela vai te jogar sem dó nesses lugares. É. Então, assim, se você tem um sentimento de gratidão por ter feito a jornada e curado a jornada do cabelo, né? Você voltou na sua infância e você foi lá e conseguiu. Não, assim, esse é o meu cabelo. Eu não vou alisar o meu cabelo. Eu não vou ser quem eu não sou. Eu vou honrar esse cabelo, esse é o meu cabelo. E eu lembro muito, agora eu vou falar do outro lado, do lado de uma mulher branca com o cabelo liso. Eu lembro do desconforto de ter um cabelo liso nessa mesma época, porque a gente tem mais ou menos a mesma idade. E eu lembro de olhar e falar assim: por que que todos os cabelos não são ok? Por que que todos os cabelos não podem existir? Por que que tem gente que precisa mudar o que é pra daí caber, né? Então eu lembro de sentir esse desconforto, assim, Teve uma época, inclusive, que eu só usava o cabelo preso. Porque eu tinha vergonha de ter o cabelo tão liso. E de não tá, e de estar nesse lugar, assim, de tipo assim, gente, não, é só um cabelo, vamos aceitar os cabelos das mulheres, né? Mas, de novo, né, mais uma produtização do que o corpo feminino deveria ser, né? Mas quando o meu sistema familiar joga na minha cara que não quer esses jantares perfeitinhos, quando o teu sistema familiar joga na tua cara que, tipo, caguei pro seu processo com o seu cabelo, gata, esse é o meu cabelo e eu vou fazer o que eu quero. Ou, você não vai cuidar do meu cabelo, porque eu não quero. Isso é uma facada. Só que só é uma facada porque tem uma projeção ali. Expectativa também, Tem uma né? expectativa.
A gente pode dizer que isso tem a ver com performar vínculo? Não, eu não sei se é performar. Eu acho que a gente projeta, né? A gente olha para a realidade e a gente faz projeções de como as coisas deveriam ser. A gente cria essas histórias de como as coisas deveriam ser. Quando eu quero, olha o que você fala, eu quero ter uma filha para devolver para a sociedade o que eu não tive, que é esse tema do cabelo. Então, olha, a tua filha já Já tá chega, né? carregando o peso da Já chega. sociedade, né? Então, isso é uma projeção. Quando eu olho pra minha família e falo assim, nossa, ai, que sonho que eu queria que a gente jantasse todo mundo junto. Só que, meu, tá cada um num canto. E as crianças estão surtadas, e eles querem comer cedo. E aí, meu, tá tudo cagado às 7h30 da noite, entendeu? Não tem condição. Quando eles crescerem, talvez. Então eu tenho que olhar para aquilo e, assim, eu matei esse sonho, eu matei essa história na minha cabeça. Como é que mata a história? Mata determinando. Eu projetei isso. As pessoas não querem jantar juntas. Elas não querem essa familhinha à noite. Cada um quer ir pro seu canto. Os pequenos comem cedo. 8 horas eles estão dormindo, acabados. E então eu vou fazer yoga. Uhum. Eu acho que a gente tem que matar mais coisas. Eu acho que a gente mata pouco. Matar no sentido de declarar o fim. É. Dizer assim, hoje foi o fim. Inclusive, é um bom exercício daqueles que tu faz no final ali. Uhum. Que é assim, o que eu mato hoje? Eu vou matar coisas hoje, né? E aí outras coisas nascem. Então, na natureza, nada fica vivo para sempre. As coisas têm os seus ciclos, né? E a gente é muito ruim em matar coisas. Então, acho que a gente tem que matar mais coisas. A gente tem que dizer, fim dessa Encerrar projeção. mesmo, né? É. Encerrar para começar o outro, né? Não, porque senão o outro É. começa meio querendo Eu acho pegar que. o que não acabou ainda e mudar a cara daquilo, Mas né? eu acho que a gente pode exercitar matar mesmo. Matar, não é, de fato. Não é só Calar, encerrar, matar. sabe? É determinar o fim. Morte. Morte. Morreu. Morreu aquela Vanessa que tinha essa expectativa XYZ. Morreu. Morreu. Ai, a gente já libertou tua filha agora. Ela nem tá aí ainda, a É. gente já libertou ela. Como é É, importante esse é. trabalho. Maravilhoso. Eu tinha uma filha. Nossa, minha filha na minha cabeça, gente. Ela ia ser muito fofa. Minha filha é um demônio. Sua filha é muito legal. Ontem ela foi me dar um abraço, ela bateu no meu óculos, aqui ficou vermelho, eu comecei a chorar. E ela, ai, mãe, eu só queria te dar um abraço. Eu falei, tá tudo bem. Eu falava, gente, cadê a Hello Kitty? Que deveria ter vindo no lugar dessa criança. Mas é isso, é Ô, Mari, projeção. e falando dessa projeção e desse momento que a gente descobre que é o purpério, né? Que a gente começa a descobrir que, tipo, putz, eu vou ter que matar umas coisas aqui que não vai ser aquela historinha e dói. Você tá ouvindo? Dói. Dói. Eu tô sentindo, Deixa você sangrar. sentiu, deixa doer. Deixa sangrar. E como que eu começo a entender o que é processo de adaptação, ou invasão de limite, ou forçação de barra? Como é que a gente pode dar uma dica para nossos ouvintes de tipo, cara, isso aqui você tá começando a forçar. Tá te machucando, tá machucando o outro, ou tá só te machucando, mas assim, Ah, tá forçando. Mata esse negócio, sabe? Como é que eu sinto? Dá para sentir? Dá para perceber? essa é uma pergunta fácil, ela não tinha hoje, né? Ahn, Todo esse tempo que você me deixou no vácuo, eu fui guardando tá perguntas, vendo? entendeu? Eu acho que a medida dessa tua pergunta se chama ressentimento. Uh, Então, assim, se você. Se o resíduo das coisas é ressentimento, você tá errando a mão. Então, se você tem o sonho de cuidar do cabelo da sua enteada e quando ela não quer, você fica ressentida, tá perdendo a mão, né? Então. E aí eu acho que a gente. Agora eu tive recentemente a experiência de levar os meninos. Foi a primeira vez que a gente levou os meus enteados para uma viagem internacional. Então a gente foi trabalhar num evento e eles pediram pra ir junto. Eles falaram, por que vocês não levam a gente? Eu falei, nossa, eu não sabia que vocês queriam ir.
vamos fazer dar certo, vamos pensar num jeito disso dar certo, a gente vai ter que pensar como que financeiramente a gente viabiliza isso, por exemplo, se vocês podem ajudar com os irmãos para não ter que ter babá em outros momentos, isso me ajuda a diminuir custo. Então a gente fez essa conversa, né? Eu fiz, na verdade, não foi a gente, fui eu, porque eu sou muito foda nisso. É mesmo. sério, Você fui mesmo, eu. é. Eu falei, gente, vocês querem ir mesmo pra Londres? Ó, tá aqui quanto custa. Esse dinheiro não foi planejado. Uma viagem a trabalho, ela é de fato uma boa oportunidade de levar um filho. Por quê? Porque a gente pagou 2 passagens, não 4, porque o trabalho estava pagando as outras 2. Então, foi bom. Não, e essa lógica de conversa, né? O meu marido também tem esse pensamento e começou a me abrir esse pensamento que eu acho muito legal, que é, cara, como é que você conquista esse negócio aqui? Não é porque é pai e mãe, tipo, vai ter, Ah, entendeu? Não é porque é pai e madrasta, né? Nesse ah. caso, vai ter. E aí a gente conseguiu, enfim, a gente levou eles pra Oxford, pra esse evento, e depois pra Londres, uma semana de férias. E quando a gente foi pra essa viagem, eu olhei pra essa viagem e falei, a gente tá proporcionando essa viagem pra eles porque a gente quer. E a minha missão nessa viagem é me divertir. Eu não quero foto, eu não quero like, eu não quero post, eu não quero agradecimento, eu não quero presente, eu não quero reconhecimento, eu não quero nada. Eu quero que a gente vá se divertir. Então, assim, não tem nenhuma outra expectativa. No fim, várias surpresas aconteceram ao longo do caminho que se tornaram boas surpresas. Mas se eu não tivesse ganho um presentinho deles no final, Uhum. eu não ia ficar ressentida. Porque a gente fez porque a gente quis. O acordo é, vocês vão ajudar a gente com os irmãos pra gente ter recurso financeiro pra viabilizar. Esse foi o acordo. Ponto. Então, eu acho que para as madrastas que estão nos ouvindo, para as mulheres, enfim, para quem está nos ouvindo, eu acho que vale esse exercício de checagem dessa voz interna que é a voz do ressentimento. Que é aquela voz que fala assim: ah, mas no Dia das Mães ele fez tal coisa. Mas ele postou tal coisa. Quando ele era casado, ele postava. Ou a minha sogra, não sei o que, não sei o que. Ou todas essas vozinhas muito comparativas, muito ressentidas, muito tentando pesar a mão nessa equação, sabe? Que tá faltando pra madrasta. Elas podem ser um indicador de que você tá errando a mão em algumas coisas Tá mesmo. forçando. Pra você, principalmente. Pra você. Daí você tem que. Se você não ouviu o episódio anterior, ouve, porque você tem que tirar o ar de dentro da bexiga. Tem que esvaziar o hiperfoco. Tem que esvaziar isso. Se você tá se divertindo na vida, se você tá fazendo, ou porque é seu papel e você se comprometeu a fazer, ou porque você quer e ponto, porque você acredita naquilo. Eu acredito que a gente proporcionar uma viagem internacional para os meus enteados é muito bom para eles. É porque eu acredito. Mas se você tá. Eu recebi muitas mensagens no Dia das Mães, assim. Ah, mas eu sou como uma mãe, eu não ganhei nem um bombom. Não, não ganhou. Não ganhou. Não ganhou um bombom. Não importa se você é como uma mãe. Você não ganhou, você não é a mãe. Inclusive, fica de olho que esse vai ser outro tema. Tu vai chamar esse tema um dia, meu Deus. Com certeza. Tá todo mundo Espera desesperado. eu menstruar, pra me trazer. então. Deixa eu menstruar. Vamos ouvir um áudio? Vamos. Oi, Vanessa, tudo bem? Eu estou com meu marido há 7 anos, há 5 nós moramos juntos, e a minha enteada hoje tem de 11 para 12 anos. Quando ela tinha por volta de 6 anos, a gente estava ali naquele momento de construir a relação, e ela tinha, assim, um certo fascínio pelas minhas coisas, as minhas maquiagens, e eu sempre gostei de pintar as unhas. E era pandemia, a gente não tinha muito o que fazer, então, nos finais de semana, no domingo à tarde, eu costumava pintar minha unha. Até que ela começou a pedir que eu pintasse a dela também. E como eu vi que ela algumas vezes vinha com a unha pintada da casa da mãe, eu falei, bom, acho que não tem problema. E justamente era uma coisa que partia dela, né? Não foi uma coisa que eu impus.
E até que um dia eu tava pintando minha unha de roxo, e ela quis que eu pintasse a unha dela da mesma cor. E eu pintei a unha dela com o maior cuidado, e ela foi pra casa da mãe, eu lembro que eu até tinha arrumado o cabelinho dela e tal. E aí, à noite, a mãe mandou uma mensagem pro pai, falando que nunca mais era pra pintar as unhas da filha dela de cor de vagabunda. Que a filha dela não era vagabunda pra pintar a unha daquela cor, alguma coisa assim. E aquilo me atravessou de um jeito bem difícil, porque foi como se eu entendesse qual era o meu lugar. E que eu nunca ia ter autonomia pra tomar certas decisões, e que minha avó seria sempre a última a ser considerada, ainda que o gesto fosse um gesto de carinho. É claro que o tempo passou, a relação hoje é tranquila e tudo mais, mas eu nunca esqueci desse episódio, porque eu acho ele muito simbólico desse papel da madrasta. Puta merda! Vamos dormir com esse barulho. Então, ela fala um negócio ali que é interessante, né? Ela vai quase toda, assim, corretamente analisando os fatos, até que ela fala que a minha avó seria sempre a última a ser ouvida. Aí ela usa uma hipérbole pra catastrofizar o tema, que eu acho que a gente tem que sair desse lugar como madrasta. Então, esse fim ali que ela fala, e daí a minha avó será sempre a última. Não, nem sempre vai ser a última. Pro seu marido, talvez ela seja a primeira. O problema é que isso tá num sistema que a gente não tem todo o controle. Então, assim, eu tenho falado muito pras madrastas isso. Eu tenho dado aula, tenho feito muita coisa sobre isso, que assim, as figuras de linguagem podem destruir a sua comunicação. Essa hipérbole, né? Seria sempre a última a ser ouvida. Isso não é verdade. A gente não pode repetir como verdade. Então, ali tem um medo meu. Fora isso, esse tema da unha é muito bom, porque a minha mãe odeia criança de unha pintada. Odeia. Quando a minha filha... Quando eu pinto a unha... E eu, assim, eu pinto a unha do meu filho, de 4 anos, uma de cada cor. Não é só roxo, é todas as cores. E aí a minha mãe odeia, e a minha mãe fala assim, eu não posso ver essas crianças com essa unha pintada, porque não sei o quê, e ela começa. E, assim, não falou de vagabunda, mas falou, tipo, é feio, não sei o quê, é bagaceira, já me xingou de tudo. Um pouco zoando, mas ela tá falando a verdade. Eu dou risada. Por quê? Porque é a minha mãe. Uhum. Então, assim, eu, como madrasta, dou muitos descontos pra outras pessoas. E essa mãe, como mãe, numa rivalidade feminina com a madrasta, também não tá dando nenhum desconto. Porque ela poderia ter dito, fulana, eu prefiro que você não pinte a unha da fulaninha. Então, todos os pesos e medidas são muito diferentes, porque carrega o peso do papel e de quem é. O que eu queria acrescentar desse áudio, que assim, quando eu escutei, eu fiquei... Nossa, eu tava desesperada, que eu tava me coçando pra saber o que ia acontecer. Fiquei em choque, mas assim, tem uma história que ela traz E a tua unha ali. tá roxa, tá? Queria te dizer. Vagabunda. Foi em homenagem. Sou vagabunda. Quando eu fiquei sabendo que roxo era esse significado, eu falei, agora que eu vou passar. Roxo é vagabundo? Não. Ah, tá. Não, eu ia dizer da onde, gente? Cadê esse color code que eu não sei? Foi brincando aqui com o áudio, mas assim, quando ela traz a história, você vê que ela coloca, né? A gente tinha uma relação que foi se construindo, e aí a gente ela me admirava, e ela fazia as coisas que eu fazia, queria usar minhas maquiagens e tudo mais. Tem um pouco daquilo que a gente estava falando, até do cabelo ali, né? De tipo, começar a construir aquilo, a projeção. E aí, de repente, vem uma terceira pessoa, que neste caso é só a mãe da criança, que tem todo esse peso, né? Uma terceira pessoa, porque se fosse o vizinho, o moço da portaria falando isso, talvez não teria peso nenhum na vida dessa mulher. Ela ia dar risada, falar, ih. E aí eu trouxe isso muito como símbolo desse momento do purpério, porque, assim, isso pode colocar um significado nessa relação que não tem a ver com a criança, né? Exatamente. Perfeita. Não tem a ver com a criança. Não foi a criança que falou isso, a criança gostou, a criança pediu. Então, vamos fazer um novo acordo nesse sistema a qual eu não sou a mãe dessa criança, eu sou a madrasta. Mas, assim,
A gente às vezes coloca na criança um signo, tipo, agora eu não pinto mais a unha da criança porque a criança não tem culpa disso. É. Então, e aí também destrói o castelinho todo, né? Tu vê que ela fala de um jeito que realmente, assim, Destruiu tudo. destruiu tudo. E daí, assim, quem tá dando poder pra essa mãe é ela. Se eu recebo um áudio desses há 10 anos atrás, eu morro. É. Então, você que tá aí e ainda tem essa estrada toda pela frente, assim, qual é o peso também, né? Hoje, se eu recebo uma mensagem dessas, eu falo, tá. Ai, eu tive uma história dessas. Eu tive, não de unha. De quê? Eu tive uma história Com a Ju? dessas. Com a Ju. Com a Ju. Ju? A Ju fez isso? Sim, mas não foi de unha. Foi... O que o Vicente tinha? Ele tinha alguma... Eu não sei se era alergia. Eu não sei o que era. Ele tinha alguma coisa. Era alguma coisa. Era uma coisa simples, assim. Não era uma coisa complexa. Eu sei que eu tava em Barcelona e eu achei uma farmácia de florais. E aí eu comprei um floral que era pra aquela coisa. Não sei pra que era. Não me lembro. Era um floral. E aí eu mandei. Era pra dor de cabeça, eu acho. Não sei. E aí eu mandei pra... Eu falei, eu comprei um floral pra ti e tal. Não sei de que era. E ela não gostou. E aí ela mandou uma mensagem pro Rodrigo e falou, olha, eu não quero que a Mari faça isso. Eu não quero que ela medique ele mesmo com um floral. Eu prefiro que não aconteça. Eu falei, tá bom. Mas você sofreu? Não. Você tava falando isso, eu tava pensando numa situação que E, quando tipo, você falou... Isso não pode me definir. Isso não pode me definir. Isso não pode definir a minha relação com ele. Mas você não sofreu zero, sofreu zero. Não, eu olhei e falei, ai, que pena. Não, eu sou capricorniana, né? Eu falei, putz, gastei um dinheiro à toa. Vou tomar o floral. Vou pegar esse floral pra mim. Não, mas você sabe que certa vez em casa, o Bruno chegou em casa e perguntou, amor, você trocou o amaciante? Eu, não, que eu lembro, não. Não, porque as crianças tiveram uma alergia, parece que tá com uma alergia e tal, e né, a mãe das crianças perguntou se a gente trocou o amaciante. Eu, tipo, não. E passou a vida. E agora, escutando essa história, podia ter ficado, tipo... Ela falou que o meu amaciante dá alergia às crianças, entendeu? Ai, tá. Alô, Omo, patrocina nós. Mas Não, aí ai, que tá, o que a gente... Mas por que a gente bota peso em umas coisas? Pela compulsão por ser perfeita, por agradar. Não, mas você concorda que, por exemplo, pode ser que na minha trajetória de vida, essa situação não pegue. Mas pintar a unha pegue. É isso que você estava falando. Do cabelo. Porque isso dá um alarme, Mari, ao meu ver, para as mulheres olharem o que está pegando e por que aquilo pega. Aquilo que a gente falou, inclusive, no outro episódio. Está pegando aqui. E não pegaria se fosse o amaciante, mas pegou porque é a unha. É. Por quê? Porque isso está em você, né? Eu adoro uma frase que é, se doeu, pega que é teu. Pega que é teu. Tá doendo aí, é teu. Mas eu acho que Eu acho que tem algumas coisas. Um é excesso de autoimportância. É tipo assim, cara, você não é tão importante assim. Tipo assim, Não é com você, né? Não é com você. Não. A outra é uma baixíssima tolerância ao erro. Ao erro. Olha, pensando hoje, que cagada eu ter comprado um remédio pra uma criança que eu não tô levando no médico. Pode ser. Ai, mesmo sendo um floral? Sim, pode ser. Eu não sei se eu gostaria que alguém desse um floral pra minha filha hoje. Não sei, acho que eu não ia gostar. Acho que eu ia ficar... Tá, e aí? Mas eu acho que é esse lugar, essa sua frase é muito boa. Eu adoro conversar com a mãe nessas horas, né? Que tá nesse lugar de entender o lado da madrasta. Porque a madrasta é qualquer pessoa nesse lugar. Eu acho que é ali que a gente pega, sabe, Mari? Que às vezes a gente se dá essa... Vamos voltar para sua primeira resposta. Essa não, autoimportância... mas eu podia ter mandado uma mensagem pra ela. Entendeu? E se você falou com o seu marido? Não importa, ela é a mãe. Um floral é importante. Eu poderia ter... É que o floral não é a unha, tá? Eu acho que eu errei pior. Se eu comprei um floral pra ele, eu poderia ter dito, Ju, comprei um floral pro Vicente. É esse Ou aqui. O que você acha, né? De dar um o que floral. você acha? Poderia. A unha... Não, eu acho que essa mãe só queria encher o saco. Entendeu? Ela queria pentelhar. Queria encher o saco, queria fazer um ponto. Ficou com ciúmes. A unha da menina. Não, às vezes a maneira que a criança chega... Tudo tem contexto e tal, que a gente Só que daí às vezes essa não vê, madrasta né? acha que isso define quem ela é. Esse é o hiperfoco.
Isso não te define. Não, e você pode falar, tipo, puta, é verdade, vacilei. Podia ter... Aprendi com isso e ponto, vai. Não, também, entendeu? Ou falar assim, puta, não me dei conta. Olha que loucura. Não, a resposta às vezes podia ser ir de rosa, pode? É. Que aí, Ia ser tipo, legal, entendeu? né? Mas aí é meio tipo, tá, e de amarelo, pode? Amarelo Daí- significa o quê? Dinheiro, riqueza, poder Amarelo, passar? pois é, amarelo, pode. Ai, mas assim, o que eu te diria hoje? Não pinta, vai fazer outra coisa. Vai pintar a sua, né? Ai, pinta tua unha. Daí quando a criança vier e fala assim, você pinta minha unha? Você fala assim, ai, fala com a sua mamãe. Pergunta pra mamãe primeiro. Fala com a mamãe. Não, não é pergunta pra mamãe, é assim, ai, fala com a mamãe. Pede pra sua mamãe, ela vai amar. E Você não ó, acha e que você vaza. tira um... É isso que a gente tava falando. Um momento de ritual com aquela criança Não, que poderia pintar a ser unha legal. não é ritual. Acabamos de tirar, pintar a unha. Não, Dos pintar a unha não é rituais. ritual. Ensina a fazer uma salada, sabe? Eu acho que fica Ensina a fazer aqui... feijão, ovo. Fica aqui um próximo episódio que a gente vai falar disso, que foi uma coisa que a Mari me perguntou. E isso ficou ressoando, ainda ressoa muito em mim, né? Que madraça você quer ser para os seus enteados? É, E a gente não vai falar disso agora, porque inclusive a gente não tem mais tempo. acabou. Tchau. Não, eu acho que a gente tá também olhando para as coisas erradas. E que nem teve uma época que eu falava muito isso, agora eu nem falo mais, porque eu falava assim, parem de fazer bolo com criança. Pode fazer bolo? Não, é que assim, ai, vamos fazer bolo. Que merda! Ensina a criança a fazer ovo frito, feijão, arroz. Entendeu? Batata no forno. Fritar um bife. Mas é que aí que tá, né? Porque a avó fazia bolo, aí vem, aí quer fazer Mas um assim, negócio. você só leva a Só criança, bolo. você só leva a criança pra cozinha pra fazer bolo. Então, assim, será que a gente não deveria fazer outras coisas? Será que eu entendo ela quando ela fala de pintar a unha, que ela tem maquiagem, e ela tem coisinhas e não sei o que, ela pinta a unha. Eu entendo isso, tá? Mas assim, ensina a fritar um bife, cortar um pepino, temperar um tomate. Eu acho que aí mora a oportunidade. Eu prefiro essas oportunidades de vínculo e de conexão e de crescimento, porque você está deixando um legado. Mas não dá pra... Mas pode ser legado também pintar a unha com a criança. Pode, tá bom. Pode, Pode, porque você pode, tá, criar com pode. ela uma questão ali do feminino, do cuidado, do se cuidar, do se amar. Mas e aí, como é que fica? Minha filha não pinta a unha, meu filho pinta. E aí? Não, mas eu não tô dizendo que é coisa de meninos vestem azul, meninas vestem rosa, não é isso. Mas ali, pra mim, o áudio dessa madraça, ela fala, ela me pediu pra pintar a unha. É delicado. Pra mim é muito delicado esse áudio, porque, né, Há uns anos atrás eu diria, pinta da cor que ela quer e ela que se vire com a mãe. Eu diria isso. Continua pintando. Se fosse na casa da vizinha... Se ela tá na casa da vizinha e a vizinha pinta a unha de roxo, ela fala, pinta minha unha, a mãe não ia xingar a vizinha. Não, mas podia Entendeu? ficar puta com roxo também, a gente não sabe. Não, ela podia ficar puta, mas ela não ia mandar uma mensagem pro marido da vizinha ou pra vizinha dizendo, não pinta a caralho da unha da minha filha. Não, Isso roxo não é ia coisa de rolar. vagabundo, né? Até Roxo- porque é bem pejorativa essa Mas fala. ela só fala assim com o pai porque ele deixa. Exato. Aí, brilhou. Brilhou, por favor, palmas, tarará, sobe Ele- palminha. Ela só fala assim Que com isso, o pai mas porque esse ele aí deixa. É um episódio, 5 episódios, né? Então, aí ele fala assim, o que ele respondeu? Pergunta pra ela. Boa, eu vou O que pedir o esse arrombado áudio. respondeu? Porque ele tem que dizer assim, primeiro, você não... Primeiro, Não, eu o que quero ele tem que muito saber, responder? vou mandar mensagem pra ela agora. Tá, pra saber o que que então, ó, primeiro, Muito bom. não é algo que muda... O que ele tem que... Se a gente vai por esse caminho, tá? O que a gente tem que... O que ele tem que responder? Não é algo que altera a identidade dela. Então, eu não deveria ter te perguntado antes. Porque eu acho que se é algo que altera a identidade... Tipo, uma vez o meu enteado falou assim... Me leva pra pintar o cabelo de azul. Eu falei, cara, a gente vai ter que falar com a tua mãe, entendeu? Que eu não posso te devolver com o cabelo azul. É. Não tem condição. Mas eu acho que é mais ou menos que uma mãe viu a unha roxa, né? Eu acho que ela queria encher o saco. Ela queria pontuar. Ela queria chamar a madrasta de vagabunda e não sabia como. É meio isso. Então, o pai tem que responder. Você não pode interferir no que tá acontecendo na minha casa, porque é algo que não muda a identidade da fulana. 2, você não fala assim sobre a cor do esmalte. Não existe... o esmalte, ele não denota uma linguagem como essa. E 3, não fala assim comigo.
Eu não te dou o direito de falar assim comigo. Só que em que mundo um senhor pai vai falar isso pra mãe? Não vai, entendeu? Não, e até esse lugar, né? De se colocar... Porque também eu percebo isso. Tem um negócio de, tipo, a mãe pode isso e o pai pode isso. Pai não pode. Mas, gente, é pai e mãe. Pai pode também. Ah, tá bom, então, tá, vamos lá. Eu vou vou mudar de ideia, então. Vamos pintar a unha. Mudei de ideia, pronto. O tema aqui é essa suposta permissão de se intrometer na casa que não é dela, ser Ótimo. extremamente agressiva. O que tá errado é isso, não é pintar a unha da criança. Ela achar que ela tem essa liberdade de mandar esse áudio com esse Não, ela com não esse acha, tom. meu amor, ela tem. Porque se ela fez, ela tem, né? Se ela fez, ela tem. Se ela não tiver... Ela não tinha feito. Eu não posso mandar uma mensagem dessas pra mãe dos meus enteados. Eu não posso mandar uma mensagem dessas pro meu marido, pra minha mãe, pra minha sogra. Eu não posso falar assim com as pessoas. Exatamente. Ela acha que ela pode. Ela acha que ela pode falar assim com ele. E da esposa dele. Então, aqui, pra você... Tá, pintem a caralha da unha, então. Tá tudo liberado. Alô, Tudo Risqué. liberado. Risqué Patrocina nós. Não, eu acho que é bom pra gente encerrar esse podcast, esse episódio de Puerpério, é que nesse momento, às vezes as coisas te pegam além, porque esse é um lugar também de começar a entender por que essa pessoa teve a liberdade de fazer isso, meu amor. Tá na hora da gente revisitar algumas coisas aqui? Exato. Puerpério é um tempo de adaptação do corpo, dos hormônios e da vida depois que uma pessoa tem um filho, né? E eu acho que a gente deveria falar mais sobre um puerpério que existe quando existe uma criança que chega por adoção. Eu não sei o quanto as pessoas falam sobre isso, espero que falem. E o puerpério da madrasta existe, que é um tempo de adaptação que pode durar 1 mês, 6 meses, 2 anos, 3 anos. Porque eu saí do puerpério do meu filho de 4 anos semana retrasada, gente. Tipo assim, agora eu voltei a ser alguém, entendeu? Se eu deixar ele parado sozinho, ele não morre. Porque ele sabe quem ele é, ele sabe que ele não pode escalar a janela, por exemplo. Então, e tem uma coisa pra encerrar que existe na maternidade, quando você tem um filho, né? Que é um momento de fusão. Você tem um período que você está fusionada aquela criança, né? Aquela criança, aquele bebê, ele não... Ele precisa de você. É quase como se vocês fossem a mesma pessoa. E, inclusive, ele acha que... Ele não sabe quem ele é. Ele é você, você é ele. Então, é um momento de fusão. E eu acho que a gente precisa perceber que muitas madrastas entram em fusão mesmo. Com esses enteados, com esse sistema. E, muitas vezes, o hiperfoco, ele nasce dessa fusão emocional. E eu acho que a gente precisa olhar para nossa vida e tomar um distanciamento e falar assim, aonde eu tô hiperfocada e hiperfusionada, aonde que eu me perdi, o que que eu perdi da minha identidade para dar lugar a essa identidade de madrasta, e como que com o tempo a gente vai se reacomodando aqui. Então, esse é o convite de entrar no puerpério, de ter um tempo de adaptação e depois saber sair. Exato. Porque se uma mulher não sai do puerpério, ela não tem mais identidade. Então, assim, qual é a identidade dessa madrasta? E quem ela passa a ser, não só orbitando esse sistema, mas como parte desse sistema. E ser feliz, gostosa, tesuda, rica... E dona de si, vou fazer minha vida, entendeu? E o esmalte roxo que lute. E eu acho que é um ponto aqui para você que tá aqui escutando a gente. Manda esse podcast também pro seu marido. Porque muitas vezes o homem não sabe lidar. Só não manda pro meu. Não, o meu vai ouvir porque ele tá muito empolgado que eu tô fazendo esse podcast com a Mari. Ele também te admira muito. Ai, que legal. Lá em casa, a Mari, você falou outro dia, né, que teve alguém que falou que o marido não gostava de você, né? Eu falei, meu Deus do céu, Tem coitado. muitos maridos que não gostam de mim. Se o meu não gostasse, Por tá que ferrado. será? Né? Mas, vamos de exercício? Vambora? Vamos. Vamos fazer o exercício? Você vai aí na sua casa agora, tá? Pegar uma folha de papel e você vai escrever 3 frases. O que eu achei que seria... O que foi de verdade...
e o que eu precisava ter ouvido lá no começo sobre essa situação. E sem se culpar por ter percebido só agora coisas que só o tempo ensina. A gente fica muito presa no que a gente deveria ter sabido, no que a gente deveria ter pensado. E existem coisas que só o tempo ensina. Então não teria como você ter, né? Não teria como Tempo, você saber experiência, antes. ter passado por isso, ter escutado outras pessoas. Então, Eu tô escreve amando pra esses teus você. exercícios, hein? Bom, né? Vamos Achei fazer. bem... Vamos fazer também e a gente conta pra vocês. Tá bom. Em stories ou coisas assim, Ah, é. né? Pra continuar essa Bom. conversa. Mas escreve, escuta, lê pra você. E aí, o que eu precisava ter ouvido no começo, faz o seguinte, vamos fazer aquele exercício da morte? Mata isso que você teve de Isso. expectativa ou de que achou que seria. Então, mata e fala pra você mesmo. Morreu e o que eu tô criando a partir de agora, né? Do que eu quero fazer, do que eu quero ser para essas crianças, para esse sistema. Mas mata, não só encerra o ciclo. Mata. Mata. Exato. Gente, obrigada por estarem aqui, obrigada por escutarem a gente de novo. Ai, que maravilhoso. E se você ouviu esse áudio treinando, malhando, nadando, não, nadando não dá, a gente já sabe. 7 pontos. Em breve a gente vai ter um programa de Resgatar. fidelidades. Um beijão. Vai ter liquidificador, né? Vai ter Sem que ter. liquidificador. Obrigada, até a próxima. Um beijo. Senhoras e senhores. Senhoras. 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 Senhoras.